Boa tarde, novamente estamos aqui, quinta-feira, rigorosamente nós estamos trazendo uma palavra breve, um vídeo ao vivo breve, respondendo as maiores questões. Quando as pessoas vão pedindo, a gente vai escolhendo os temas. Hoje nós estamos falando de um assunto que eu creio que seja muito interessante para você, porque se você está assistindo, você está vivo, e nós vamos falar da vida após a morte. Então nós começamos explicando que a nossa base bíblica são as Escrituras, é a nossa regra de fé. Se você não crê que a Escritura é verdadeira, então eu aconselho você nem assistir esse vídeo, porque nós cremos que a Bíblia é a verdade. Nós cremos que a Bíblia é a plenitude mais profunda de todas as coisas, de tudo aquilo que você possa imaginar. É o livro mais atual do mundo, o livro mais lido e mais vendido em todos os tempos. Então Jesus disse que passariam céus e terras, mas as suas palavras não passariam. E nós estamos falando de um tema que não é muito agradável, porque a morte não é algo bom. A morte, ela é algo necessário, mas que nós não amamos falar nesse assunto. Nem Deus ele se agrada com a morte, porque a morte foi fruto de um pecado, de uma desobediência. Então já que nós falamos da Bíblia, nós temos na Bíblia no capítulo 9, 27 de Hebreus, que fala vamos ler, que assim como os homens estão ordenados a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então, após a morte, a sua morte, segue-se o juízo da eternidade. E é esse o ponto que nós queremos falar. Nós somos um espírito acima de tudo, nós temos uma alma onde o nosso espírito habita, e nós temos um corpo que acondiciona a nossa alma. O nosso desafio para a nossa vida terrena é viver em espírito, para que nós possamos ser semelhantes a Deus. Quando Deus diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, foi antes de Adão. Quando Adão chegou, o homem passou a ser a imagem e semelhança de Adão. Então, por isso que nós temos as quedas, os desejos impuros, o pecado que atrapalha a nossa vida. Mas o que eu quero falar é algo um pouco mais profundo para tocar no teu coração, já que a gente tem tantos ouvintes. Os nossos vídeos têm dado mais de 10 mil visualizações, então nós acreditamos que está atingindo o objetivo. Mas hoje nós estamos falando de um assunto um pouco mais sério, porque muitas pessoas nesses tempos difíceis estão vivendo no pecado. E o pecado, a pessoa que vive no pecado, ele vive longe de Deus. Aí você pode estar perguntando, mas tem alguém que não peca? Não, todos nós pecamos. Agora, existe uma diferença entre pecar e viver no pecado. Então você, por exemplo, que nos assiste, que dada a modernidade, dada tanta facilidade, a porta larga parece que alargou muito mais, você que está vivendo no adultério, se você continuar e você morrer, você se transforma em criatura maligna de acordo com a Bíblia. E aí então vai para um outro reino. Se a pessoa está vivendo em desobediência frontalmente com a palavra, e ele não sente mais o pecado, ele se tornou imune, ele cauterizou a sua mente, a sua alma e o seu espírito, então esta pessoa, se ele morrer assim, ele vai se perder. Mas nós cremos que todas as pessoas, mesmo você que nos assiste hoje, que não tem nem conhecimento da palavra e vive deliberadamente no pecado, você tem uma oportunidade de se encontrar com Jesus na glória, se você entender a mensagem desta hora. Nós não somos como os anjos. Os anjos criados por Deus antes da fundação da terra, eles são eternos. Os anjos, eles não reproduzem. Por outro lado, aqueles anjos que caíram, eles foram eternamente para um outro reino. Eles caíram conscientemente. Eles tinham a visão do mundo espiritual 100%, e nós temos uma visão do mundo espiritual na medida em que nós nos consagramos. Então, os anjos, eles são completamente diferentes de nós. Mas lá em Hebreus 1,14,
fala que eles estão a serviço daqueles que vão herdar a salvação. Presta atenção. Se você vai herdar a salvação, se você crê que Jesus pagou o preço, então você tem o direito de convocar em nome de Jesus os anjos para cuidar dos seus filhos, cuidar da sua vida, cuidar do seu carro, cuidar de onde você for. Então nós temos os anjos como nosso aliado. Mas o pecado tem gerado muitas vidas que estão se perdendo nesses tempos difíceis. Porque você veja hoje a facilidade que as pessoas têm para acessar uma pornografia na internet, até no celular, enfim, na televisão, é uma coisa terrível. Então, o pecado, a porta se abriu. E a palavra diz que seriam tempos difíceis. Você veja hoje como está vivendo o tempo do esfriamento do amor, o tempo que as pessoas eles ficam em dúvida, peraí, mas será que eu vou pecar? Será que eu vou enfrentar a carne? Será que eu vou vencer a carne? Será que eu vou cumprir a palavra de Deus? Será que eu vou viver a palavra de Deus? Lembra o que Jesus disse para Maria Madalena? Ninguém te condenou, eu também não te condeno, mas agora vai e não peques mais. Então, eu estou falando aqui de uma eternidade. Eu não estou falando desta vida nossa tão breve. Ora, hoje nós estamos em fevereiro de 2018. Eu sonhava, quando fosse chegar o ano 2000, nós já estamos no ano 2018. Então o tempo é inexorável, ele não para, ele continua, ele tem algo determinado. A sua vida, você que nos assiste lá no Salmo 139, 16, diz assim, que os nossos dias estão todos contados e determinados. Então como é que nós somos felizes ou infelizes? Se você viver na vontade de Deus, os seus dias são de bênçãos, os seus dias são de alegria, você vai amar muito mais, você vai abraçar, você vai ter alegria, você vai viver a bênção. Mas se você viver em outro plano, fora dos planos de Deus, você está perdendo a sua vida em todos os sentidos, inclusive a sua eternidade. Então esse texto, o que acontece depois da morte, o nosso corpo, como você sabe, ele volta ao pó, de onde ele veio. Então todos estaremos ali, nós sempre estamos fazendo velório, as pessoas são ali enterradas e ali terminou a vida deles física. Mas a alma e o espírito não morrem. Era isso que eu queria te colocar no teu coração. E quando nós chegarmos na glória, nós vamos com o nosso espírito e com as nossas emoções da alma. Tem algumas linhas teológicas que falam que a alma não irá, mas nós não podemos compreender assim, porque lá nós vamos ter a emoção de ver o Senhor como Ele é. Então você que está vivendo fora dos planos de Deus, você que se afastou da igreja por qualquer motivo, eu costumo dizer que a brasa fora da fogueira, ela vira cinza e só faz sujeira. Então volta, você não vai encontrar nenhuma igreja perfeita. Até porque se você procurar para a igreja perfeita, procurar, quando você encontrar, a hora que você entrar ali, a igreja deixou de ser perfeita, porque você chegou ali. Então, as igrejas é isto, é composta de homens, de grupos. Agora, o nosso desafio é viver em comunhão. Você em comunhão com o seu pastor, com a sua igreja, você em comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, para você sentir o sabor da vida, a alegria de cada manhã. O mal de ontem não mais existe, novas são todas as manhãs. Então, esta é a mensagem que eu creio que talvez seja a mais importante das quais eu gravei até hoje. O que vai acontecer depois da morte? As pessoas que morrerem em pecado, em adultério, aquilo que está escrito na palavra, que aqueles que amam e praticam a mentira e permaneceram, esses estarão se transformando em criaturas malignas, palavra dura. E os salvos vão receber, vinde benditos para o reino que eu tenho prometido. Antes da fundação do mundo já havia um plano para aqueles que fossem obedecer. Então, se você gostou desta mensagem, você pode propor novas mensagens. Nós estamos abertos para qualquer tema. Nós fazemos mensagens curtas exatamente que é para atender as pessoas. Que Jesus abençoe a sua vida, a sua casa, o seu ministério, e que Deus te toque no teu coração e que você entenda que após a morte segue-se o juízo. Você deve orar para todos os seus familiares enquanto estão vivos.
a partir da data que eles morreram, nunca mais ore. Isto é antibíblico, não tem nenhum respaldo bíblico. E nós só falamos aquilo que a Bíblia nos dá a direção. Que Deus te abençoe. Até breve. Que a paz e a graça do Senhor Jesus permaneçam em sua vida, em sua casa e em seu ministério.